Bom dia a todos, irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos num dia tão bonito como o de hoje. Há tanto nós não tínhamos um dia ensolarado como esse. O interessante é quando a gente não tem por muito tempo a beleza de um dia como esse, nós aprendemos a dar valor ao que nós não temos até aquele momento. Possamos aproveitar esse dia. Muitas vezes, quando a gente fala do tema reencarnação, a gente vê uma literatura espírita abordado, sempre abordado como uma coisa associada ao sofrimento, a volta, a luta da vida, a batalha da reencarnação. Mas, levando em conta, nós somos almas eternas e a cada período nós retornamos ao plano terrestre, nós não encaramos um novo papel, não desempenhamos uma nova identidade? Será que nós não voltamos ao teatro ou ao palco da vida? Hoje nós somos o filho, mas podemos ter sido pai. Somos um homem, poderíamos ter sido uma mulher. O tema da nossa palestra de hoje é sobre a importância da reencarnação. A reencarnação, então, oportunidade de aprendizado, reparação de erros, progresso moral e intelectual. A reencarnação é dádiva de Deus, que nos concede o objetivo de que nós, seus filhos, ainda tão necessitados de melhoramento, possamos um dia chegar à angelitude e assim cooperar com a harmonia do universo. A caminhada é longa, é dura, é cheia de desafios, mas a cada reencarnação nós adquirimos habilidades, melhoramos o nosso caráter, aprimoramos as nossas emoções, nos transformamos em seres cada vez mais próximos de Deus. E no último degrau dessa escada, nos resta o trabalho, um trabalho maravilhoso de cooperar com o desenvolvimento de planos como o nosso e de outros ainda em desenvolvimento. Ou seja, passamos a cooperar com benefício e harmonia do universo. Agora, a reencarnação também é um agente transformador para um indivíduo como para uma coletividade. Porque muitas vezes nós encarnamos num local, precisamos adquirir uma habilidade, um conhecimento, podemos levar o nosso conhecimento àquele local. Então, esse intercâmbio, essa situação onde nós encarnamos para a aquisição de conhecimento, nos permite lidar com algumas situações muito particulares, como a matéria e as emoções. Kardec, muito melhor que qualquer um de nós, trouxe na questão do Livro dos Espíritos, nas questões 167 e 168, explicações sobre a reencarnação. Por exemplo, na questão 167, ele traz qual o fim objetivado com a reencarnação? Ou seja, qual é o objetivo final da reencarnação? Por que reencarnamos? A resposta, ela nos remete a alguma reflexão, principalmente com relação a uma parte dela. Resposta: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Vamos analisar a questão da expiação. Nós normalmente associamos expiação a sofrimento, a dor, mas se Deus é um Pai, é bondoso, nos deu todos os recursos da inteligência e um local para dizer nossas potencialidades, como ele poderia ser injusto em fazer a gente sofrer? A expiação nada mais é do que uma reeducação. Se somos crianças, filhos teimosos, continuamos no erro, chega uma hora que um pai ele nos dá uma reeducação, uma forma de dizer, meu filho, tu está errado. E nesse caso, reencarnamos, não diante de um sofrimento do dor, mas daquilo que praticamos na existência anterior, que foi o nosso erro, a nossa falha. Porque entendendo aquilo, passando, vivenciando o nosso erro, com certeza nós repetimos esse erro. Por exemplo, uma situação que nós temos, que é muito comum, a lei de causa e efeito. Alguém consegue ver na lei de causa e efeito alguma imperfeição? Ela não existe. É a lei universal mais perfeita de todas. Nós encaramos 3 desafios: o entendimento, o arrependimento e a ação corretiva. E até nisso Deus foi justo conosco. E outra questão que Kardec nos traz é com relação ao número de existências que nós precisamos. Questão 68. É ilimitado o número de existências ou o espírito reencarna perpetuamente? Ou seja, vamos reencarnar para toda a eternidade ou temos um determinado número de reencarnações? E a resposta até nos traz algum otimismo. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na caminhada do progresso. E quando se acha liberto de todas as impurezas, não tem mais necessidades da vida corporal. Ou seja, quando nós vencemos os 2 maiores desafios da vida na Terra, nós superamos a necessidade de reencarnar. Seria o materialismo e a dificuldade ou a necessidade de lidar com as nossas emoções. Agora, se a reencarnação é um agente transformador, ela permite que, lidando com a questão material, nós possamos desenvolver muitas potencialidades. A matéria nos ensina a lidar com as questões da responsabilidade e da administração de tudo aquilo que nos é dado para o nosso conforto, o nosso sustento e crescimento intelectual, pois o bom uso dos recursos nos permite o desenvolvimento da caridade e da nobreza e da dignidade. Porém, quando em excesso são cometidos, ficamos à mercê do egoísmo e do individualismo.
Outra situação importante que a matéria nos traz, ou a reencarnação nos permite lidar, é a questão da posse, daquilo que a gente tem a dizer, isso é meu, isso me pertence. Agora eu pergunto, nós levamos o carro para o mundo espiritual? Não. Nós levamos a casa para o mundo espiritual? Também não levamos. Então, tudo que nós temos que é material é nos dado por empréstimo por um determinado tempo na Terra. E quando não precisamos mais disso, retornamos com aquilo que adquirimos, que é o conhecimento e a nossa evolução no plano terrestre. Agora, as emoções, talvez seja a parte mais complicada de lidar numa reencarnação. Deus nos deu, 40 mil anos atrás, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a faculdade da razão, da inteligência. Nos deu a propriedade, a capacidade de modificarmos o ambiente na nossa volta e utilizar os recursos para o nosso progresso, o nosso conforto e a nossa evolução. E assim foi até então. Só que de presente nós recebemos uma coisa, a evolução daquilo que era o nosso instinto, as nossas emoções. As emoções, quando bem empregadas, elas nos levam a Deus, a tudo aquilo que Jesus ensinou até então. Agora, as emoções, quando mal conduzidas, nos levam à tragédia. O exemplo disso seria o amor próprio. O amor próprio é fundamental para que a gente possa ter uma qualidade de vida na Terra. É o amor próprio que garante a nossa saúde mental, espiritual, emocional. Agora, o amor próprio, na última instância, elevado ao último grau, ele tem um nome, ele é o orgulho. E o orgulho tem consequência em duas situações. Ele acaba sendo uma fantasia do orgulhoso, acreditando que ele é melhor, ele é mais bonito, ele é mais forte, ele é mais inteligente que os outros. Consequentemente, a gente tem dois processos. O orgulhoso, ele se auto-exclui das pessoas, porque ninguém é bom o suficiente para conviver com ele, ou as pessoas se afastam, porque ninguém aguenta o comportamento de um orgulhoso por muito tempo. Consequentemente, isso gera sofrimento. Kardec nos traz no Livro dos Espíritos a importância de nós lidarmos com as emoções e principalmente com as paixões, que seriam as emoções em último grau. A pergunta 908 nos faz refletir. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E a resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento que a deixas de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. A tradução pura do orgulho. O orgulho permite o orgulhoso sentir acima ou superior, sendo que ele não é, e consequentemente ele vai sofrer a autoexclusão ou a exclusão do grupo. Ação e reação, infelizmente, se aplica dessa forma. Agora, a reencarnação é um tema muito interessante. Durante boa parte do século XX, pelas ciências do estudo do comportamento da mente, saúde mental, ela foi tratada como um desequilíbrio ou uma situação de chacota em alguns casos. Mas a partir da década de 60, nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, um grupo de estudos foi formado com o objetivo de entender o que seria a reencarnação. Esse grupo foi formado pelo professor Ian Stevenson na década de 60, em 1961. E de 1961 ao ano de 2007, quando encerraram os estudos, foram possíveis coletar em 2.500 casos comprovados de crianças que tinham lembranças de outras vidas. Ou seja, foi estabelecido um protocolo, uma metodologia em que analisavam o que as crianças apresentavam, diziam, as lembranças, no caso, supostas lembranças, a comparação do que era dito com o que se comprovava através de pessoas, de informações, o que era possível comprovar e, principalmente, pela atitude emocional e comportamental dessas crianças quando falavam sobre uma determinada etapa dessa existência anterior. E, consequentemente, desses casos que foram estudados, 2.500 foram comprovados de crianças que relembravam de outras existências. E esses anos de estudo geraram dados, e dados bem interessantes até. Segundo o estudo, 70% das crianças que apresentam uma suposta memória de outra vida trazem lembranças de uma morte violenta. 73% desse grupo de crianças são meninos. E nas estatísticas de mortes reais e mortes por causas violentas, tem como homens vítimas em cerca de 70% dos casos. E ainda, de acordo com a pesquisa, as crianças que apresentam esse tipo de lembrança de vida anterior, elas têm entre 2 e 6 anos de idade. Existe um determinado momento, então, da passagem que as crianças lembram disso. E nesse grupo de crianças entre 2 e 6 anos, 20% delas carregam marcas de nascença ou deformidades que se aproximam do local de ferimento de morte. E é normal a gente ver alguma criança, muitas vezes, com um sinal, alguma coisa que a gente não entende. E nós não entendemos. Ou com um pequenininho de 2 anos começa a falar sobre um fato para a gente que, de onde é que surgiu isso? É imaginação? Tenham os ouvidos mais atentos para ouvir. E, dentre esse grupo de estudo,
teve um outro professor chamado James Tucker, que foi o grande divulgador desse estudo da Universidade da Virgínia para o público além do meio acadêmico. O Dr. James Tucker, ele teve um dos casos mais significativos de um menino que foi um dos primeiros casos que ele acompanhou. Foi um caso muito emocionante, até pela situação toda como ele se desenvolveu. O caso era do menino James Leininger ou James Houston. James Leininger sempre gostou de brincar com aviões. Em seus desenhos de infância, sempre apareciam aviões, bombas e fogos. Quando aos 2 anos de idade começou a ter pesadelos, frequentemente começava a gritar coisas como avião em chamas ou homem não consegue sair. Seus pais, Bruce e Andrea, pensaram ser imaginação ou coisa de algum desenho animado. Em um desses pesadelos, James gritava tanto que seus pais foram obrigados a acordá-lo. E ao perguntar o que havia acontecido, o garoto respondeu que o avião havia entrado em chamas, devido aos amarelos. Ele disse ainda que havia decolado de Natoma e lembrava-se do nome de Jack Larsen. Entretidos com o interesse do filho por assuntos da Segunda Guerra Mundial, mas completamente céticos, os pais decidiram buscar informações em alguns livros e materiais sobre o período. Foi então que, ao passar os olhos por uma foto que mostrava a ilha de Iwo Jima, no Pacífico, James estendeu o dedo e afirmou ter sido ali que morreu. Os pais ainda, além de pesquisarem sobre a Batalha de Iwo Jima, ocorrida entre 19 de fevereiro de 45 e 26 de março de 45, descobriram que no dia 3 de março de 1945, apenas um homem americano morreu. O nome dele era James Houston, um rapaz de 21 anos que completava sua 50ª e última missão antes de voltar para casa. Atingido por caças japoneses, seu avião caiu no Pacífico e ele morreu. Nesse ponto, a brincadeira fugiu de controle, e o que eram apenas invenções de uma criança começaram a levantar dúvidas. Além de saber detalhes específicos sobre a vida de um aviador, assim como outros tantos que perderam a vida durante a guerra, o pequeno James demonstrava um conhecimento impressionante sobre aviões. O garoto afirmava ter pilotado um F-4 Corsair e chegou a comentar que aquele avião tinha problemas nos pneus o tempo todo. Ao fazer aniversário e ao ganhar um avião de presente, sua mãe havia comentado: viu, filho, ali tem uma bomba. Imediatamente ele corrigiu: não, mamãe, na verdade é um tanque de combustível. Os pais do garoto ainda pesquisaram mais sobre a vida de James Houston e chegaram a levar o pequeno James ao encontro de veteranos da Segunda Guerra, sendo que boa parte eram veteranos da Marinha. Chegando ao encontro, ele teria reconhecido alguns dos ex-combatentes pelo nome, sem nunca ter encontrado com eles, pelo menos não nessa vida. Descobriu-se ainda que Jack Larsen era o seu companheiro de voo. E ao entrar em contato mais adiante com a irmã viva ainda de James Houston, o pequeno James começou a ter memórias específicas sobre as histórias de infância, brinquedos, animais de estimação e fatos sobre a vida naquela época. Então, chegamos à conclusão de que a ciência hoje, entendendo a necessidade de buscar um porquê das coisas, comprova que a reencarnação é um fato comprovado, é um fato verídico de fato. Aqui no Brasil nós temos na literatura espírita o livro de Hermínio Miranda, chamado Nossos Filhos São Espíritos. Ele mistura ciência e estudo mental, através da pesquisa da doutora Ellen Van Bach, mas também traz muitos casos de crianças que reencarnaram e traziam ali o porquê da sua reencarnação. Alguns casos resgate, alguns casos era o carinho e o afeto naquele grupo que havia reencarnado e que aquela criança gostaria de estar junto. Vale a pena, é uma literatura bem interessante, fácil de ler, uma fácil leitura e vai agregar com certeza muito ao nosso conteúdo. Agora, chega uma hora em que nós estamos na espiritualidade e precisamos voltar. É a reencarnação. Mas para que exista essa reencarnação, é feito um planejamento, uma obra de logística e engenharia praticamente. É o plano reencarnatório. Para que um espírito possa retornar ao plano terrestre, elaborar um grande planejamento, orientado por espíritos de luz e muito evoluídos. É o plano reencarnatório. Uma verdadeira obra de engenharia que agrega diversos fatores relacionados ao futuro do espírito. Considerando o estado mental e emocional, o espírito reencarnante mesmo poderá acompanhar e até participar desse processo. Alguém já teve a oportunidade de ler o livro Missionários da Luz? Nesse livro, no capítulo 13, André Luiz traz a questão de um plano reencarnatório. Ele tem a oportunidade de participar e acompanhar esse plano. Era uma situação acontecida no passado, onde houve um triângulo amoroso, envolvendo Sigismundo, Adelino e Raquel. Raquel era uma mulher e teve um caso com 2 homens, Adelino e Sigismundo. Houve um crime passional, Adelino perdeu a vida. Houve um endividamento por parte daqueles 3 personagens. Chegada a hora do reencarne, Sigismundo precisava voltar ao plano terreno junto de Raquel e Adelino, para que essa reparação fosse feita de alguma forma. Mas o medo era grande.
tanto por parte de Adelino, que havia sido vítima do homicídio por parte de Sigismundo, como o homicida, que era Sigismundo. Eles pensavam os dois, eu tirei a vida dele, agora eu volto por um filho, e como é que vai ser de fato? Então a espiritualidade, entendendo o medo que havia nessa situação, o receio das partes, aos poucos foi promovendo encontros entre todas as partes e promovendo a questão do amor. O amor familiar, o amor paternal, o amor fraternal se encarrega, nesse caso, de que todas as arestas do passado, todos os problemas, todos os ódios ou rancores sejam resolvidos. E depois de muito trabalho, mas com sucesso, a equipe espiritual conseguiu fazer o reencarne de Sigismundo, onde ele se transformou no filho de Raquel e Adelino, uma criança amada e bem-vinda naquele lar. Agora, nem sempre a reencarnação ela é muito planejada. Existem almas que são não estão tão equilibradas emocional e mentalmente e precisam de um reencarne mais rápido. É a chamada reencarnação compulsória. Existem casos em que isso é necessário. Agora, em tal planejamento para o retorno à Terra, são estabelecidas algumas condições para a reencarnação. E tais condições, elas podem ser definidas como um roteiro, mas não existe uma obrigação, um fatalismo que isso tenha acontecer. Ou seja, esse roteiro ele será definido pelas condições do meio familiar, por meio de eventos da época que essa pessoa vem reencarnar, e principalmente pelo exercício do livre-arbítrio. Porque quem de fato conduz esse roteiro é o reencarnado. Ele tem a opção de fazer o que foi pré-estabelecido ou tomar um rumo totalmente diferente, baseado na lei de livre-arbítrio que cada um de nós possui. Agora, existem fatores que vão contribuir muito para o bom desempenho desse roteiro ou não. Por exemplo, a localidade. Seria o país ou a região específica onde esse irmão vai reencarnar. Ter a oportunidade de aprender novos costumes, uma língua, vai fazer amigos, precisar trabalhar nesse local para se manter. Podemos comparar, nesse caso, a reencarnação como um intercâmbio. Nós saímos do nosso país de origem para aprender uma cultura, um conhecimento, uma língua nova, e nesse meio tempo nós temos amigos, novos amores, deixamos lembranças desse lugar e um dia retornamos para a nossa pátria de origem, não é verdade? Então podemos comparar de alguma forma a reencarnação com um intercâmbio. Agora, algo que é de suma importância para quem te encarna é uma família. Precisamos de um grupo familiar que nos acolha, ou pessoas que sejam os nossos progenitores, que nos deem a vida. Nesse caso, o grupo familiar é constituído de espíritos que acolherão o reencarnado, podendo ser constituído de almas desconhecidas ou almas que há muito se conhecem. Essas relações podem ser pautadas pelo afeto, pelo carinho, ou resgate até de pendências morais e afetivas, e sendo neste caso até prova ou expiação para o grupo. Sabe aquela expressão que as pessoas têm de dizer? Como é que eu reencarnei nessa família? Na verdade, não é que tu reencarnou, tu precisava reencarnar nesse grupo. Seja para os ajustes, para as necessidades de reconciliação que haveria nessa época. Então, reencarnação como elemento de resolução de conflitos, ele é fundamental. Agora, uma coisa que é fundamental é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele vai ser proporcional às necessidades que nós temos nessa época. Considerando as necessidades que irá enfrentar, seu corpo físico será de grande importância no regresso ao plano terrestre, pois é através desse instrumento que deverá obter o resgate de dívidas pretéritas, superar as vicissitudes do passado e caminhar na estrada do progresso moral, espiritual e intelectual. Ou seja, o corpo propriamente dito, dependendo da situação, já pode ser uma forma de reparação de algum dano passado, ou nós vemos com algum problema congênito de saúde, ou se a pessoa teve problemas com a vaidade, via um corpo mais belo, aprendendo a lidar de fato com essa questão. Se viemos com força física, que ela seja usada, não para nosso benefício, mas para o bem de um todo. A inteligência, que é muito ser concedida como um atributo, que ela seja utilizada na prática do bem, ou na condição de benefício próprio, ou na prática do mal. Ela vai gerar consequências conforme a lei de causa e efeito. Agora, de tudo que nós vimos com relação à reencarnação, nós podemos atribuir que a reencarnação não se trata apenas de uma prova de expiação, de dificuldade do plano terrestre. Depende de como nós conduzimos o livre-arbítrio, o uso da nossa vontade conforme a sabedoria e a responsabilidade pode nos levar a uma reencarnação feliz. Reencarnação, então, é a oportunidade divina de recomeçar, de reencontrar antigos amigos, de novas e grandes amizades que podem ser construídas na caminhada da vida atual. É a oportunidade de viver novos amores e construir laços de amor e afeto que poderão ser eternos, conforme as nossas escolhas. É a oportunidade de reencontrar antigos amores que nem o tempo e o esquecimento conseguiram esquecer. É caminhada que nos pede sabedoria, coragem, força e resignação. Oportunidade sagrada de fortalecimento da fé e esperança em Deus, Jesus e nos bons amigos da espiritualidade, aqueles
a quem podemos chamar com carinho de família espiritual, que ao longo da caminhada nos acompanham, amparando sempre que necessário. E que ao longo dessa jornada possamos caminhar firmes e confiantes em nossos propósitos, que possamos ver a beleza de cada dia, da paisagem que nos cerca, que possamos nos alegrar com as lágrimas que um dia ajudamos a enxugar, com aqueles que ajudamos a reerguer na grande caminhada da vida, e com sorrisos que cativamos com o nosso carinho e gentileza ao longo da vida. E que ao final dessa longa viagem tenhamos boas recordações, motivos para comemorar, alegrias para partilhar com aqueles que já nos aguardam do outro lado da vida, com amor e carinho. Meus irmãos, reencarnação é dádiva que Deus nos concede. Ela será feliz, ela será alegre, ela será de prosperidade conforme a sabedoria que nós tivermos nesse momento exato, com as escolhas e decisões. Se erramos no passado, que possamos construir de aqui em diante um futuro melhor, sabendo que prova e expiação não é castigo, é necessidade de reeducação. Se estamos aqui, precisamos, e um dia precisamos voltar, mas que esse retorno, ele não precisa ser com tantas lamentações ou com tantas tristezas, eu podia ter feito mais, que possamos fazer com o que nós temos hoje o necessário, mas façamos com carinho, façamos com amor, para que lá adiante, quando nós retornarmos numa próxima existência, nós voltamos ainda mais confiantes e mais firmes no propósito, que é um dia chegar à plenitude, à angelitude, e cooperar com o trabalho de Deus. Muito melhor do que tudo que eu falei até hoje, o grupo Titãs nos deixa através de uma bela canção chamada Epitáfio. Quem tiver a oportunidade hoje de ouvir essa canção, lembrando do que nós abordamos hoje, por favor, faça com carinho. Se dê o prazer de ouvir essa canção, toda vez que eu ouço, pelo menos falo agora por mim, ela mexe bastante, é bastante emocionante. Meus irmãos, encerramos então o tema da nossa palestra de hoje. Sou grato pelo carinho e a gentileza de todos que estiveram aqui hoje e desejo que todos hoje tenham um ótimo fim de semana. Muito obrigado.